como um complemento do nosso esclarecimento e do tratamento espiritual que todos nós buscamos aqui na Casa Espírita. A leitura também nos edifica. A instrução dessas lições tão edificantes também servem para o nosso aperfeiçoamento íntimo e para a nossa evolução. Daí a importância de termos sempre, como existe aqui no Luiz de Abreu, as obras espíritas, as livrarias espíritas e assim por diante. Lá na Casa Espírita que eu frequento, Fraternidade Espírita União, também temos a livraria e também temos os livros que nós chamamos, meu irmão, de seminovos, né? Livros seminovos para as pessoas comprarem exatamente pelo mesmo valor, R$5 cada livro, então R$10 os livros. E tenho certeza que essa literatura é muito importante. Confesso que também leio muito menos do que lia antigamente. Esses instrumentos tecnológicos aqui, né, eles tiram a nossa atenção e fazem com que a gente busque menos os livros. Antigamente, em qualquer consultório médico que nós estávamos, tinha gente lendo livros, né? Hoje, todo mundo mexendo no celular. Vamos tentar retomar essa questão tão importante da leitura, importante para todos nós, né? Mas na manhã de hoje eu gostaria de conversar com todos sobre cura espiritual. Cura espiritual. Como ela se processa, como as doenças se instalam no nosso organismo e como nós podemos alcançar a graça, a bênção da cura espiritual. Para aqueles que não são espíritas, né? Tem alguém que não é espírita aqui? Seja muito bem-vindo. Essa pergunta me foi feita uma vez numa igreja. O padre perguntou quem não era católico. Eu também levantei a mão. E ele desejou que todos fôssemos bem-vindos, né? E é muito interessante quando pessoas que não são adeptas à doutrina espírita vêm até aqui, porque pelo menos é uma simpatizante do espiritismo, né? Senão não estaria aqui. E muitos que são simpatizantes do espiritismo dizem o seguinte: eu gosto do espiritismo porque o espiritismo explica. E realmente, o espiritismo em seu tríplice aspecto, ele nos traz explicações que talvez outras religiões não trazem. O espiritismo é religião, é a religião que nós professamos. O espiritismo é filosofia, e lá no Livro dos Espíritos nós verificamos lá uma dose grande de filosofia para os nossos estudos. Porém, o espiritismo também é ciência, e ele procura explicar todos os milagres do Evangelho, ele procura nos trazer explicações para os fluidos, para as energias e assim por diante. E o Espiritismo também nos traz explicações para a cura espiritual, para cirurgias espirituais. Ontem eu estive num trabalho de cirurgia espiritual muito interessante. E nos traz explicações por que algumas pessoas se curam e outras não. E é sobre isso que nós vamos discorrer na manhã abençoada de hoje. Para falar sobre cura espiritual, necessariamente nós precisamos falar de doenças. Quem aqui nunca ficou doente? Algumas pessoas têm uma saúde melhor, outras uma saúde pior, mas doente todo mundo já ficou, né? Nem que seja ao menos um resfriado. Nós vivemos num planeta ainda categorizado como mundo de expiações e provas. Então, nós estamos aqui encarnados neste planetinha azul, planeta Terra, porque nós temos expiações do passado espiritual comprometido para resgatar, e temos provas a ser vivenciadas nesta existência para que a gente possa crescer e evoluir. E esse mundo de expiações e provas ainda é um mundo de violências, ainda é um mundo de egoísmo, ainda é um mundo de orgulho, e portanto ainda é um mundo de doenças. E há uma coisa que nós temos aqui dentro, não é, que se chama perispírito. Já ouviram falar disso? Todos nós somos formados de espírito, que é o ser pensante, perispírito e corpo. Perispírito, portanto, ele dá forma, ele molda o espírito, e é uma réplica
réplica do nosso corpo, formada de uma energia sutil, uma energia etérea, que o Livro dos Espíritos chama de energia quintessenciada. Portanto, nós somos formados de espírito, perispírito e corpo, e toda a nossa doença tem origem espiritual. Significa que antes de ficarmos doentes no corpo físico, já estamos doentes no espírito ou na alma. E esse perispírito, que convive conosco aí durante inúmeras e sucessivas encarnações, vai armazenando tudo aquilo de bom ou ruim que a gente adquire. Tudo aquilo de bom ou ruim que a gente adquire. E aí nós vamos somando todas as coisas que nós vivenciamos, experimentamos, falamos, agimos e assim por diante. E aí, como é que está a qualidade desse perispírito? Porque ele é energia. Então, por ser energia, ele é receptivo a qualquer espécie de pensamentos e impressões. Portanto, se nós buscarmos lá no íntimo, a fonte das nossas doenças, nós vamos descobrir que é o pensamento. Pensamentos nocivos trazem energias nocivas para o perispírito, e aí elas se instalam e geram as doenças. Isso não acontece só nesta vida, não. Acontece em vidas pretéritas, e nós vamos carregando essas imperfeições do perispírito por intermédio de inúmeras e sucessivas encarnações. Ué, mas como é que a gente faz então para corrigir essas energias nocivas que estão armazenadas no perispírito, para que nós tenhamos a cura tão desejada? Já vamos falar sobre isso. E aí nós passamos por inúmeras e sucessivas encarnações com pensamentos viciados, contaminando o perispírito com energias ruins. Essas energias ruins vão se acumulando, até o momento em que elas exteriorizam no corpo físico. E aí aparecem as doenças. Doenças das mais diversas espécies que a gente pode imaginar. Tanto assim, que hoje em dia já se fala das doenças psicossomáticas. Já ouviram falar sobre isso? Que se manifestam em razão dos sentimentos emocionais que nós temos por aí. Por exemplo, algumas pessoas dizem assim: eu estou com uma úlcera nervosa. Eu fico imaginando que seria uma úlcera nervosa, né? Deve ser um bichinho lá no estômago nervoso que chama úlcera. Ele está sempre úlcera nervosa. Porque uma pessoa muito nervosa, muito inquieta, acaba tendo aquela dor de estômago, não é verdade? Às vezes quando a gente está muito nervoso, muito inquieto, dói a cabeça. Então, por esses simples sintomas que todos nós temos aqui, nós começamos a entender e aprender a tal das doenças psicossomáticas. Às vezes até mesmo um resfriado. A pessoa às vezes está num ritmo de vida assim meio turbulento, e aquela correria para lá e para cá, não se cuida, não se alimenta direito, a imunidade cai e acaba ficando resfriado. E às vezes a imunidade cai também pelo nosso sistema emocional, que não está muito bom naquele instante. Então vejam, para curar as doenças do corpo, em primeiro lugar nós precisamos curar a maneira que nós pensamos, para que a gente tenha aí a cura tão desejada. Nós já vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Mas enfim, são essas as considerações que eu gostaria de falar sobre doenças, não é? Doenças que todos nós aqui somos portadores. Mas para a cura dessas doenças, nós precisamos de 3 coisas, né? Na verdade são 4. Nós precisamos dos recursos da medicina terrena, e nunca descartem esses recursos. Recursos da medicina terrena. Precisamos dos espíritos, estamos falando de cura espiritual, portanto precisamos de espírito. Precisamos do médium, e precisamos da fé. São esses 4 fatores que promovem seguramente a cura, ou pelo menos amenizar os sintomas da doença que muitas vezes nos incomoda. Vamos falar dos recursos da medicina terrena do homem.
nunca dispensem esses recursos, porque eles são importantes. Nenhuma casa espírita séria vai dizer para vocês assim: pode parar o tratamento médico, faz só o tratamento espiritual que você vai ser curado. Isso é uma afirmação completamente equivocada. Nós temos que fazer o tratamento espiritual, mas temos que fazer o tratamento médico também. Por quê? Como eu disse agora há pouco, a doença se instala em duas partes daquilo que nós somos formados. A doença está instalada no perispírito, nas energias ali que estão em desordem, e a doença está instalada no corpo físico. Quem vai cuidar do corpo físico é o médico da Terra. É ele que estudou para isso, ele que é o profissional competente para isso. Aqui no Luiza de Abreu tem algum médium que é médico? Tem? Não. Aqui pelo menos hoje não. Então, o que nós entendemos de medicina? Coisa nenhuma. O corpo físico tem que ser cuidado pelo médico da Terra, conforme a sua especialidade. O ortopedista, o cardiologista, o neurologista e aquela palavra que todos adoram falar: otorrinolaringologista. A gente resume: eu vou no otorrino, Pronto. Porque o otorrinolaringologista enrola a língua. E aí os médicos cuidam do corpo. Agora, quem é que cuida do espírito? Aí sim, aí nós médicos somos especialistas. Aí nós cuidamos das doenças que estão instaladas no perispírito. Mas nunca dispensem a medicina terrena. Aliás, todos esses avanços da medicina, são uma permissão divina para que o homem consiga fazer essas descobertas e proporcionar mais conforto a todos nós. Vejam, pela descoberta da penicilina, por exemplo, tantas infecções que foram curadas. Antigamente as pessoas morriam por causa disso. A indústria farmacológica, capaz de tirar a nossa dor, de diminuir a pressão, de fazer com que o colesterol seja reduzido e que nós tenhamos aí uma excelente qualidade de vida. A indústria farmacológica proporcionou uma excelente qualidade de vida para todos nós. Antes a gente ficava sentindo dor e ficava sentindo agonia. Hoje não. Hoje a gente vive muito bem por conta dos remédios. Então isso não deve ser descartado. Isso é uma permissão divina para que os cientistas, os homens, pudessem fazer essas descobertas e proporcionar mais alívio para nós. Significa que a humanidade tem seus méritos para que essas descobertas fossem feitas, E significa também, pelo avanço da medicina, que nós estamos gradativamente deixando esse mundo de expiações e provas e ingressando no mundo de regeneração. Estamos num período, inclusive, chamado período de transição planetária, deixando de ser um mundo de expiações e provas para ser um mundo de regeneração. Hoje já se faz cirurgias por robô, cirurgias à distância, bota lá chip no cérebro para a pessoa voltar a enxergar, ou pelo menos enxergar um pouco melhor. São coisas incríveis que estão sendo feitas pela humanidade, com certeza, sob a supervisão dos espíritos, de Deus, da espiritualidade maior. Mas nós temos a medicina terrena e, como nós estamos falando de cura espiritual, nós precisamos de espíritos, Graças a Deus. Aqui tem espírito, viu? Para quem tem medo de fantasma, aqui tem espírito, Porque vocês já se deram conta disso? Que quando a gente desencarnar, nós seremos fantasmas, para algumas pessoas. Igual o Gasparzinho, que bonitinho, Todos nós somos espíritos. E nós temos aqueles irmãozinhos desencarnados que estão aqui presentes, que estão presentes em todos os lugares, que nos ajudam e nos auxiliam nesse processo de vida. A casa espírita tem os médicos espirituais, os enfermeiros espirituais, os caboclos que trabalham com as curas espirituais também, a linha oriental que trabalha com o reiki e com inúmeras terapias que são tão salutares para todos nós. Os espíritos, portanto, desenvolvem uma atividade na casa espírita
voltada para a cura do espírito, não para a cura do corpo, a cura do perispírito. E aí eles vão manipulando essas áreas do nosso perispírito que estão em desajuste, trabalhando as energias do mundo espiritual para a promoção da correção daquela área perispiritual que está em desajuste. E isso vai refletir no corpo físico no processo de cura. O perispírito, como eu disse, ele é uma cópia do corpo físico. Ele é mais idêntico, inclusive, célula por célula. Portanto, nós somos portadores de células perispirituais. E essa manipulação energética que faz com que a cura seja promovida. Da mesma forma que o médico da Terra usa o bisturi, os instrumentos da cirurgia, os remédios e assim por diante, os espíritos manipulam energias para determinada parte lá do perispírito que esteja afetada, transformando aquela área afetada numa energia boa, para que nós tenhamos aí o restabelecimento de nossos corpos perispirituais. Eles são expert nisso, né? Nessa tarefa tão abençoada. Porém, os espíritos precisam da nossa ajuda para a promoção das curas espirituais. Exatamente. Eles precisam do encarnado para a promoção das curas. E o encarnado tem também uma fonte inesgotável de energia que os espíritos não têm, para que a gente possa fazer isso. Hoje em dia nós estamos falando em cura quântica. Já ouviram falar sobre isso? Que é uma modificação das vibrações, do pensamento, para que isso provoque uma modificação nas energias e que as células físicas do nosso corpo possam ser reprogramadas para um processo de cura. Cura quântica, já está estudando isso. E os espíritos já fazem isso há muito tempo, né? Mediante vibrações, mediante a modificação do processo dos pensamentos, eles vão reprogramando nossas células perispirituais, que por consequência reprogramam as células do corpo físico. Olha que coisa incrível, né? E aí, quando nós falamos em vibrações, daí a importância de que, quando chegam os momentos das vibrações aqui na Casa Espírita, todos possam auxiliar, doando suas boas energias. Essas energias são coletadas pela espiritualidade e levadas para os hospitais da espiritualidade, para os centros de interação, para a promoção da cura. Como se fosse um grande laboratório espiritual, onde essas energias são manipuladas e levadas para diversos locais para a promoção da cura. Isso é muito interessante. Mas por que a espiritualidade precisa de nós? A espiritualidade precisa de nós porque somente o encarnado tem uma coisa que se chama ectoplasma. Já ouviram falar sobre isso? Ectoplasma é uma substância sutil, vaporosa, que todos encarnados produzem, uns com mais, uns de maneira mais acentuada, outros menos. E essa energia é utilizada para diversas coisas, obviamente, mas sobretudo para trabalhos de materialização, quando os espíritos se fazem visíveis, movimento de objetos, pancadas, não é? Trabalho de materialização, os espíritos usam a ectoplasma, e trabalho de cura espiritual. Os espíritos aproveitam dessas energias que estão sendo doadas, manipulam e utilizam o processo de cura. E alguns encarnados, inclusive, doam essas energias involuntariamente. Às vezes, lá, o nosso vizinho lá tem um doador de ectoplasma em potencial. A espiritualidade vai lá, aproveita essa energia e acaba utilizando no processo da cura. Essa palavra ectoplasma foi trazida por Charles Richer, que era um cientista francês. Ectos significa o que está em volta, o que é externo, e plasma significa energia. Ectoplasma é isso que é utilizado para os processos de cura. E alguns médiums videntes conseguem perceber essa energia sendo doada ali de uma forma ou de outra. Então vejam que o médium
estes que estão aí com o coletinho escrito tarefeiro, né? Eu gosto dessa palavra, tarefeiro. O médium, eu também, na minha casa espírita, nós temos nossa camisetinha. O médium até que presta para alguma coisa, né? Serve para alguma coisa, para que ele possa auxiliar a espiritualidade nesse processo tão bacana que é o processo de cura. Daí a importância do médium ler, do médium se instruir e de todos nós de alguma forma conhecermos esse processo para que a gente possa contribuir com a espiritualidade para essa promoção de cura nas pessoas. Então, precisamos da medicina terrena para que nossos corpos sejam curados. Precisamos dos espíritos para manipular as energias e direcionar essas energias ao perispírito que está afetado. E precisamos do médium, que serve como aparelho, que serve como intermediário desse processo de cura. Digo, inclusive, que nós médiuns não temos motivos nenhum para nos envaidecer, porque somos apenas aparelhos da espiritualidade. Como se a espiritualidade utilizasse de nós como um bisturi ou qualquer outro objeto utilizado numa cirurgia para promover ali um corte, etc. Esses são os médiuns, são os doadores de ectoplasma. Mas temos alguma utilidade nessa vida, contribuir aí com a obra da criação. Porém, nada disso adianta se não houver talvez o elemento mais importante da cura espiritual, que é a fé, a crença, acreditar que nós podemos ser curados. E a medicina convencional já tem estudos incríveis sobre isso. Nós temos no próprio Conselho Federal de Medicina aqui do Brasil um órgão encarregado de estudar os processos de cura e fé. Ou seja, os médicos já estão se curvando à importância da fé durante o tratamento. E a fé de um modo geral, ter uma religião, seja ela qual for, católico, evangélico, protestante, seixonoye, budista, espírita, candomblessista, umbandista, não importa. Ter uma religião que fortifica a nossa fé, que incentiva a nossa fé. E até mesmo se a pessoa não tiver uma religião, o tal do ateu, eu tenho um amigo que se intitula ateu, ele fala, eu sou ateu, graças a Deus eu sou ateu. Ateu, graças a Deus. E eu pergunto para ele, você não acredita em Deus, não acredita em nada? Não, em Deus eu não acredito. Mas eu acredito que existe uma força superior que rege o universo. Tudo bem. Seja lá o nome que queira dar, tudo é Deus. Até mesmo o ateu que não acredita, não tem uma religião, ele também tem a sua fé. E ele acredita que, pelo poder do seu pensamento, da sua energia, ele também pode ser curado. A fé é um instrumento maravilhoso para todos nós. E, como eu já disse, a medicina já está se debruçando nesses estudos. Nós verificamos estudos a respeito do placebo. Já ouviram falar sobre isso? O placebo é o remédio sem o seu princípio ativo. Imagine uma cápsula de um remédio que não tenha dentro dela o remédio. Tem amido. E eles fazem testes, O grupo da direita, que aqui está, vai tomar o remédio de verdade. O grupo da esquerda vai tomar o placebo. E todo mundo se cura. Todo mundo se cura. Porque aquela pessoa que está tomando o placebo, ela está acreditando que ela vai se curar, que aquele remédio está curando ela. E aí o que acontece? Ela muda o padrão vibratório do pensamento, consequentemente muda o padrão vibratório de suas células. Isso é cura quântica. E a pessoa acaba efetivamente se curando. Nós poderíamos dar um comprimido de placebo para alguém que está com dor de cabeça. Estou com uma dor de cabeça, toma aqui a dipirona. Toma aqui a dipirona. E a pessoa acredita que está tomando a dipirona, na verdade é um placebo, e ela se cura. Daí alguns minutos para de sentir a dor de cabeça. Esse é o processo da fé, que modifica
aquilo que está programado de uma maneira equivocada no nosso organismo. Tanto assim que Jesus disse, não é? Quando os discípulos tentaram curar um garoto que estava possuído, os textos bíblicos falam endemoniado, mas na verdade ele estava sofrendo um processo obsessivo. Jesus disse: ó homens de pouca fé, até quando estarei sobre vós? E curou o menino. E depois os discípulos vieram lá e falaram: mas por que a gente não conseguiu curar? O que aconteceu? Porque sois homens de pouca fé. Se tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, diriam para essa montanha: passe daqui para lá, e ela passaria. Nós precisamos de instrumentos para desenvolver a nossa fé. E a casa espírita é uma fonte inesgotável disso. Daí a importância de estarmos aqui pelo menos uma vez por semana. Nós vamos fortificando a nossa fé, fortificando a nossa crença, cientes de que nós somos capazes de alcançar a cura das nossas doenças que nós não desejamos. E existem dois tipos de doenças: as doenças do corpo e as doenças da alma. As doenças do corpo talvez sejam mais fáceis de serem curadas do que as doenças da alma. As doenças do corpo podem ser curadas com um remédio, uma cirurgia ou qualquer outra coisa. As doenças da alma são diferentes, porque elas estão ligadas às nossas imperfeições morais, e essas são difíceis de curar. Saber exercitar a paciência, saber exercitar o perdão, trabalhar pela nossa reforma íntima, nos despojar de tudo aquilo que nos avilta, de tudo aquilo que nos arrasta para os abismos, de nossas imperfeições que ainda são inúmeras. Esse processo de cura da alma é muito mais complexo, porque ele exige de nós. Quando a gente quer curar o corpo, a gente vai lá, procura o médico, toma um remédio, deita lá na maca, toma anestesia, faz a cirurgia, pronto, foi feito. Pelo outro, a cura da alma exige de nós, exige uma transformação íntima que nós temos que estar dispostos a fazer, e não é fácil. Daí a importância da leitura, daí a importância da evangelioterapia, que é o que nós estamos fazendo aqui, daí a importância do trabalho caritativo, do trabalho beneficente, que aos poucos vão promovendo uma transformação íntima. Aos poucos vão promovendo uma transformação íntima. Não há razão nenhuma de nós estarmos aqui na casa espírita encarnados, a não ser para evoluir. Nosso principal papel aqui na Terra, nessa existência terrena, é evoluir. Estamos aqui encarnados para ser, a cada dia, um pouquinho melhor. E muitas vezes nós passamos uma encarnação inteira sem evoluir um tiquinho sequer. Não vamos desperdiçar esse tempo de nossa encarnação, que é por demais precioso. Vamos nos esforçar para que hoje sejamos melhores do que ontem, e assim sucessivamente, para que tenhamos aí uma vida mais plena e mais realizada. E para a gente finalizar, falando sobre esse processo de fé, eu gostaria de apenas relembrar uma história que está no Evangelho de Jesus, e uma passagem muito significativa sobre fé, que para quem quiser assistir também está na série The Chosen. Às vezes a gente está com preguiça de ler, assiste a série também, que é a passagem da mulher hemorrágica. Uma mulher que sofria de hemorragia há muito tempo, e já havia passado por médicos daquela época e não se curava. E naquela época, a mulher, quando estava menstruada, ela não podia fazer certas coisas, as pessoas não podiam nem encostar na mulher, né? Imagine então a mulher que tinha hemorragias constantes, ninguém chegava perto dela, né? Ela não podia tocar ninguém, abraçar ninguém, porque ela era considerada imunda, né? Uma palavra horrorosa, né? Mas é o que se acreditava naquela época. Então essa mulher vivia sem ter um abraço, um carinho, um toque de ninguém por causa desse seu problema da hemorragia. E então ela fica sabendo de Jesus, das curas que ele promovia, e sem sequer conhecê-lo, sem sequer ter visto Jesus,
ela começa a desenvolver um processo de fé em seu coração. E ela diz para si mesma: se eu tocar esse homem, eu estarei curado. Eu acredito que no momento em que eu ver Jesus e tocar Jesus, eu estarei curado. Ela desenvolveu esse processo de fé fervorosa em seu último. E assim foi. Até que um dia ela se depara com Jesus no meio de uma multidão. Jesus estava rodeado pelos discípulos, pelas pessoas, todo mundo querendo encostar em Jesus, assegurar Jesus, falar com Jesus. E as pessoas em volta, eu preciso tocar aquele homem para mim. Então, ela se atira no meio daquelas pessoas, se joga no meio daquelas pessoas, e ela consegue tocar as vestes de Jesus, e se cura instantaneamente. No momento que ela toca as vestes de Jesus, Jesus para, olha para o lado e diz: Pedro, alguém me tocou. E Pedro falou: mas lógico que alguém me tocou, a quantidade de gente que tem aqui em volta, né? Como se nós estivéssemos no metrô da Praça da Sé às 6 horas da tarde, né? Entra lá no metrô e fala: nossa, alguém me tocou. Lógico que alguém te tocou, quanta gente tem em volta aqui? Foi o que Pedro pensou. Mas Jesus disse: não, alguém me tocou de uma maneira diferente, e uma energia saiu de mim e curou essa pessoa. Olha que coisa incrível. A fé dessa mulher era tamanha, que ao tocar as vestes de Jesus, uma energia saiu dele e a curou instantaneamente. Então vejam que todos nós temos essa capacidade da fé fervorosa, de acreditar que nós podemos nos curar. Mas tenhamos em nossa mente que mais importante do que a cura do corpo é a cura da alma. É, de alguma forma, procurar eliminar de nós todas essas imperfeições que nós ainda somos portadores. E, de alguma forma, compreender que é apenas servindo ao próximo que nós seremos retribuídos com as bênçãos da espiritualidade. Kardec nunca disse: fora do espiritismo não há salvação. Kardec disse: fora da caridade não há salvação. Sejamos caridosos uns com os outros. Eu tenho certeza que essas bênçãos retornarão para nós em forma de amor, de fraternidade, de paz, de serenidade e, sobretudo, de cura das nossas imperfeições físicas e espirituais que ainda são grandes. Que esse Mestre Jesus possa nos curar todos os dias e que nós possamos fortificar a nossa fé na crença na imortalidade da alma, na possibilidade de comunicação com os espíritos e de que nós somos portadores desse processo de fé em nossas vidas. Que Jesus nos abençoe hoje sim.